Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje chama-se Nunca Solitários. É a palavra de hoje. Vou repetir. Nunca solitários. Nunca sozinho você está nessa vida. Possa ser de pessoas, de não ter um amigo para recorrer, mas nunca de Deus. Possa ser que você não tenha um familiar, não tenha alguém por perto para recorrer, mas você tem a Deus. Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Essa é a fé que você deve ter. Nunca caia no erro de pensar, estou sozinho. É um sentimento que a carne coloca às vezes. Solidão. E com ela a tristeza, a depressão e outros sentimentos da carne. Nunca caia nesse erro, que você está só nessa vida. Se entregar ao pensamento que Deus abandonou você. Algo deu errado ali, pastor. Deus não está comigo não. Saí essa semana para resolver algo, pastor. Deu tudo errado. Olha, Deus não está olhando para mim mesmo, viu? Porque se tivesse, tinha dado tudo certo. Deus está com você sim. Não só nos dias que está tudo bem, mas também no dia mau, no dia ruim, na noite escura da vida. Deus também está presente. Ele está comigo na alegria, nos dias que eu estou ganhando, nos dias que eu perdi. Ele está comigo sempre. O povo da graça de Deus tem que ter essa fé. Deus está comigo quando eu estou ganhando e quando eu estou perdendo. Em todo momento da minha vida. Às vezes na vida há uma fase um pouco difícil para todo mundo, para o pastor, para a família do pastor, para você, para os seus filhos, para a sua casa. Mas não duvide, nenhum momento, do que Deus pode fazer, da existência, porque você orou. Não se esqueça que as palavras têm força, têm poder. O mundo espiritual que a gente não vê, está trabalhando ao nosso favor, amando de Deus. Existem vários exemplos na Bíblia. Nós estamos aqui, não é na areia não, é na rocha. Mas algo deu errado, pastor. E eu estava orando, eu estava congregando. Daniel também estava orando. E foi jogado na cova dos leões. Era para nada dar errado na vida dele. Está com a sua fé ali no Senhor? Como você. Mas aonde há carne há problema. E havia pessoas invejosas e tramaram contra ele. Humanamente, quando ele estava lá dentro daquela cova dos leões, ele estava sozinho de pessoas, não tinha ninguém por ele. Humanamente. Mas ele não estava só da proteção de quem? De Deus. Sem Deus ele não estava. É para a gente pensar, porque nós temos uma carne que milita, querendo colocar tristeza, solidão no seu coração, que você está abandonado, sozinho nessa vida. Sozinho você nunca está. Amém? Não duvide do que Deus pode fazer. Olha o que diz o profeta, Deus através do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 9. Anote no seu caderninho de anotações, Isaías 41, verso 9. Você pode acompanhar aqui já do telão, tá bom? Também. Falando para mim e para você, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos. Lembra da sua vida sofrida na religião, aonde constantemente você clamava ao Senhor: Senhor, me mostra um lugar, me mostra uma porta que prega o Evangelho,
que prega a verdade, porque não aguento mais esse lugar de tantas campanhas, de tantas correntes, tanto sacrifício, que fala mais do diabo do que da tua grandeza, Senhor. Deus tirou do sofrimento, Ele atendeu a sua oração. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, o quê? Fiel. Você é um amado de Deus. Anule esse pensamento de solidão. Eu sou só, eu não tenho ninguém por mim. Você tem Deus. Possa ser que você não tenha alguém para recorrer no momento financeiro, mas você tem o Senhor da prosperidade, do ouro e da prata. Ele proverá prosperidade, saúde, o que mais você precisa. Ele é o seu amigo, Ele é o seu pai. Ele está dizendo: eu te ajudo. Se não tiver pessoas para recorrer, eu te ajudo. Eu sou contigo. Você é amado de Deus, abençoado. E eu recebo Deus te dando força na caminhada, força para seguir em frente, com essa palavra que você está lendo, força para amar, força para perdoar, que às vezes a gente não tem, devido a tanta punhalada, devido a tanta ingratidão, devido a tanta traição, devido a tantas coisas, a pessoa fica até sem força para amar, sem força para perdoar. Mas eu recebo Deus vivo te dando bom ânimo. Seguindo, 41 verso 11: Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada os que contendem contigo. Esses o que? Perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Digo, receba essa palavra. Quando vier esse sentimento de solidão, tristeza, esse pensamento: eu estou sozinho, lembre-se dessas palavras que Deus está te dando hoje. Você que está aqui, você que está me ouvindo aí do outro lado. Não deixe a sua carne, abençoado, trabalhar no sentido da sua vida para lhe entristecer, para lhe colocar em depressão. Humanamente você pode estar só, desacompanhado, sem um companheiro, sem uma companheira. Pastor, eu não tenho um companheiro, eu não tenho uma companheira, sem um filho por perto. Pastor, eu tenho 8 filhos e não tenho um perto. Pastor, eu tenho 3, mas não tenho um por perto. Pastor, eu tenho um, mas parece que nem existe. Parece que nem esse um eu tenho. Por incrível que pareça, pastor, de repente, humanamente você está sem marido, sem esposa, sem carinho, sem o afeto de alguém. Você pode não ter, talvez, uma companhia, um companheiro, uma companheira, humanamente, mas você não está sem Deus. Você pode não ter a presença humana de alguém, mas você não está sem a de Deus. Pastor, eu não tenho a companhia do filho, eu não tenho a companhia de um companheiro, de uma companheira, mas você não está sem a de Deus. Não deixe a sua carne trabalhar nesse sentido da sua vida, falando até você não teve filhos. Você que me ouve agora, nós temos uma carne que trabalha muito nesse sentido.
Você não teve filhos, você não casou, você não construiu família, você é só. Ninguém olha para você, ninguém se interessa por você, você é feia, você é feio, ninguém se interessa por você. Você pode se arrumar, mas ninguém olha para você, ninguém tem interesse por você. Isso é pensamento do mundo, isso não é pensamento de Deus. O apóstolo Paulo diz, e vamos chegar lá: não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Ou seja, não receba o que as pessoas falam, isso é pensamento delas. Você está só, você não construiu família, ninguém se interessa por você, ninguém quer você, você é feio, você é feia. Isso é pensamento das pessoas, não é de Deus, porque Deus não fala isso para a gente. Não é verdade? Alguém em algum momento falou, você é feia. Alguém em algum momento falou, ninguém se interessa por tu, né? Nossa, parece que tu nasceu para ser só mesmo, hein? Tu não vai casar mesmo. Tu não vai arrumar ninguém mesmo, nunca. Então veja, quem fala isso são as pessoas. E eu recebo você anulando isso, porque isso causa o quê? Tristeza. Isso é uma armadilha. Se você recebe, você vai trilhar um caminho de morte. Você vai andar com a sua autoestima lá embaixo. Se você recebe essas palavras que as pessoas falam, você vai andar sempre desanimado, sempre triste. Nós temos que colocar dentro da gente o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. O que ele diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação o quê? Da vossa mente. As pessoas falam, mas você renova a sua vida com a palavra de quem? De Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. E a vontade de Deus é que você ande triste, na solidão, na tristeza, na depressão, pensando que você vai viver a vida toda sozinho. Não. Tem uma vida feliz para você, amém? Cuidado com essa carne, hein? Cuidado com a carne de outras pessoas. Porque eu ainda não tenho. Porque eu ainda não tenho um homem na minha vida. Tanta gente casa, depois separa e depois consegue um homem na vida e casa e segue feliz. Por que eu não tenho uma mulher na minha vida? Por que eu não casei de novo? Por que eu não consigo? Por que eu ainda não consigo isso e nem aquilo? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se interessa por mim. A Bíblia diz: transformai-vos, muda isso, põe conhecimento de Deus na tua cabeça, para sair essas coisas de você. Porque senão você vai ficar nessa. Puxa vida, a fulana era uma separada, mas conseguiu casar de novo, por que eu não consigo? Será que tem uma macumba na minha vida? Será que eu sou a ovelha negra que a minha mãe colocou no mundo? Será que tem uma praga na minha vida? Será que eu não presto? Isso tudo é pensamento do mundo, que é o mundo que fala isso, todo dia. Você tem que colocar o conhecimento de Deus na tua vida, para você chamar a existência, para você se ver bonito todo dia, porque senão o pensamento do mundo vai dizer que tu é feio, e tu vai aceitar mesmo. Eu sou feia, eu sou feio. Inclusive, quando eu fui trabalhar, a minha colega falou do meu cabelo: teu cabelo está tão feio, tu não vai descolorir não? Aí você fica doído a semana toda. Eu tenho que arrumar um dinheiro, eu tenho que descolorir, tenho que botar uma outra tinta aqui. A Neide falou que está feio. Veja o mundo. Olha, transformai, abençoado, isso, põe na tua cabeça o conhecimento de Deus. A quanto que tu vai casar, hein? Tu não vai constituir família, não? Coloca o conhecimento de Deus na tua cabeça. O que é que diz o Senhor Jesus? Vamos recordar rapidinho. Não tem ansiedade por nada nessa vida, Jesus falou, e a gente vai chegar lá.
Espere, tenha paciência com os propósitos de Deus na tua vida, principalmente na sua vida amorosa. Não tenha pressa. Por isso que Paulo diz, olha, vamos transformar a nossa cabecinha com as coisas de Deus. O que é que o nosso Senhor Jesus diz? Não andeis ansiosos por nada. Então não tenha pressa com os propósitos de Deus na tua vida. Ah, mas fulano está falando, por que eu não casei ainda? Por que eu ainda não estou namorando? Por que eu não estou isso? Eu tenho que arrumar logo. E quando sair da igreja, o primeiro homem que estiver na minha frente, eu já falo, você quer? Você me quer? Porque eu te quero. Que doideira é essa, abençoado? Que coisa louca é essa? Ah, pastor, porque senão não param de falar. Não viva pelos outros, põe o conhecimento de Deus na tua cabeça. Se a gente for dar corda, né, como se diz, para o que as pessoas dizem, falam, você não tem sossego, você não tem paz. Porque todo dia um parente, um amigo, um vizinho fala uma coisa. Quando você casa, quando que você vai ter filho? Não vai ter filho não? Aí quando você tem um primeiro, vai ficar só em um? Não vai ter dois não? É assim. Aí Paulo diz, olha, sabe de uma coisa? Põe o conhecimento de Deus na tua cabeça, porque o do mundo te leva a trilhar uma vida de morte, de depressão, de tristeza, porque é tanta cobrança, é tanta palavra negativa, é tanta gente se metendo, e quando se mete nunca traz uma palavra boa, é sempre uma palavra ruim, não é verdade? Então, abra o seu coração para a palavra de hoje, em nome de Jesus. Eu posso, eu sou um abençoado, eu vou conseguir, eu sou mais que vencedor, eu tenho o reino de Deus. O meu Senhor Jesus disse, para eu não andar ansioso, para eu não ter pressa com relação aos propósitos dele em minha vida, vou esperar. Ah, mas a minha família está falando que eu estou esperando demais. Aí deixa eu falar. Coloque na sua cabeça a palavra de quem? De Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 6:25. Bem diferente do que algumas pessoas falam para você. Ó. E começa assim, Mateus 6, a partir do verso 25. Como eu falei com relação ao profeta Isaías, o verso fala por si só. Você vai lendo e ele vai conversando com você, olha só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Está vendo? Ah, mas falaram, pastor, por que eu ainda não tenho? Por que eu ainda não consegui? Tenha paciência com os propósitos de Deus. Você. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Está vendo? Você deve ouvir mais o que Jesus diz para você do que as pessoas falam. Ouça o que Ele diz para você, para que você tenha paz, saúde em sua vida. Tem pessoas que até então fisicamente ela está bem, mas por estarem ansiosas, preocupadas com o que as pessoas falam, ela acaba adoecendo. E adoece mesmo. Você deve ouvir o que Deus está falando. Olha, não fica ansioso com nada com relação à sua vida não, fique em paz. Tem pessoas que ficam até de mau humor. Eu sou só. Aí começa. Quer culpar pessoas por conta da sua solidão. Ah, não tem ninguém por mim. E eu estou passando por isso, por aquilo, por causa do desgraçado do meu ex-marido. Aí começa a amaldiçoar as pessoas. E você não deve fazer isso. Aí começa a amaldiçoar o ex-marido, a ex-esposa. Ah, eu sou uma pessoa sozinha, que ninguém dá atenção para mim. É o outro que não liga. Fulano nem liga para mim. Abençoado, nós estamos sobre a terra, nós estamos num corpo de carne.
E nesse mundo é assim mesmo. Essas coisas acontecem. Agora, o fato de uma pessoa não ter ligado para você, não fica amaldiçoando ninguém, não. Não fica culpando ninguém. Ah, sou uma pessoa só. Bem que o fulano poderia ligar para mim, né? Mas não liga para mim. Aí você começa a amaldiçoar os outros por causa disso. Aí começa a ficar de mau humor, com raiva. Cuidado, hein? A solidão pode te levar a isso. Se já não levou, pastor, eu fico quase toda semana assim. Eu fico de mau humor, eu fico com raiva. Porque eu sou só. Eu fico com raiva, pastor. É carne, hein? E ela está trabalhando muito bem em você. Ela conquistou mesmo território em você. Se toda semana você consegue ficar assim, você está no osso. Por isso que Jesus fala, pastor, eu conheço isso aqui, mas você esquece de viver. Porque você fica de mau humor. Porque não tem pessoas para recorrer. Pastor, bem que eu poderia ter um marido para me ajudar a pagar água, luz, fazer compra de mercado. Eu estou revoltada. Misericórdia. Tem muita mulher assim. Ô mulher de Deus. Você pode não ter uma pessoa, humanamente falando. Mas você tem a Deus, mulher. O provedor de todas as coisas. Não só de saúde, mas de prosperidade. E de um marido também, de uma esposa também para você, homem que está sozinho aí. Meu Deus do céu, nós temos o abençoador dentro de nós, o reino de Deus. Sou mais que vencedor. Eu posso não ter um marido, mas eu tenho o chefe do mundo, e eu recebo que eu vou conquistar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou perseverar, e eu vou ter o que eu preciso, não vai me faltar nada. Porque eu não estou só nessa vida. E eu anulo essa palavra, que toda vez eu fico falando que eu estou só, eu estou só, eu estou só, não tem ninguém por mim, eu sou um sofrido, uma sofrida. Para com isso, abençoado. Discurso de deprimido, de gente desanimada, de gente covarde. Você é um covarde. Porque com tanta palavra boa que você recebe, você está nessa covardia. Isso é covardia. Paulo falou para Timóteo, deixa de ser covarde. Porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de força, de poder. Para com essa covardia de ficar lamentando, chorando, esse discurso deprimido. Você tem a Deus. Sem Deus ninguém está. Nunca solitários, nunca sozinho. Você nunca está sozinho. Jesus está falando aqui, é burrice, viu? Andar assim, pensando que está sozinho, que está abandonado, isso produz dor, isso produz depressão, tristeza, tira a felicidade. Deus quer a minha vida na fé, na confiança, na perseverança. É assim que Deus quer. Se Jesus está falando desse modo, é porque Ele quer a minha vida na fé em Deus. É o que Ele está dizendo aqui, ó. Observai as aves, olha, meu Pai cuida. E você é mais precioso que a criação natureza, Ele está dizendo. Então desamparado você não vai ficar. Você possa ser que você não receba a atenção do seu filho, o carinho, o afeto, mas você tem a atenção de Deus. Possa ser que o marido não corresponda a tudo que você precisa, mas você tem a Deus que não desampara você, nunca vai lhe abandonar, sozinho você não está. Então para com esse discurso deprimido, de mulher deprimida, de homem deprimido. Você tem um Deus maravilhoso aqui, ó, conversando com você. Verso 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Está vendo que Deus quer a gente na fé? Na confiança. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos? E eu diria mais, será que eu vou ter esposa, marido? Será que eu vou namorar? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter isso e aquilo? Ou com que nos vestiremos?
Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, vai vendo, sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que você precisa, o que eu preciso também, e Ele vai nos dar. Mas Ele pede, olha, tenha paciência, aprenda a esperar, meu filho, os propósitos que eu tenho para a sua vida. Os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não sofra por antecipação, viva o dia de hoje, amanhã pertence a Deus. Não sofra tanto. Ah, mas será que eu vou conseguir daqui a um mês? Será que eu vou ter? Será que vai? Será que vai? Já se passou mais um mês, já se passou mais um ano. Deus sabe do que você está precisando. Ele está dizendo, não vou deixar você em falta não, hein? Jesus está falando com todos nós nessa manhã. A palavra do nosso Deus está falando com todos nós essa manhã. E falando da sua saúde, e de você que está me ouvindo, tem uma palavra para você também. Deus está com você também, nesse momento de enfermidade. Ele diz que mesmo que você esteja no leito, e nesses momentos a gente se sente sozinho, é um momento que ninguém pode fazer nada por você, Ele diz, mas eu estou com você aí. Eu estou com você nesse momento. E Ele proverá saúde. Amém? Veja o que diz o Salmo 41, verso 3. Salmo 41, verso 3. Aqui o abençoado Davi, nesse Salmo 41, verso 3, fala da assistência que Deus dá a seus filhos. Ele fala que Deus nos assiste no leito de nossa enfermidade e que Deus proverá saúde. Olha só, você que está me ouvindo, pastor, estou sentindo dor nos ossos, no corpo todo, pastor. Eu penso que eu vou morrer hoje, agora, nesse momento que eu estou ouvindo a sua mensagem. Eu penso que eu vou morrer, eu não aguento mais. Eu recebo você em saúde perfeita. Essa palavra se cumprindo na sua vida, em um nome do Cristo ressuscitado. E veja o que diz o Salmo 41, verso 3. Muita atenção. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Diga, eu recebo essa palavra. Pastor Sandro, o que é que Deus quer dizer com tudo isso? Que Ele nos ajuda, que esse Deus proverá saúde, longevidade, que Deus não nos abandona. Essa é uma promessa que Deus oferece aos fiéis, aos seus adoradores. Veja o que diz o verso que vem antes, o 1 e o 2, do capítulo 41. Essa é uma promessa para os fiéis, para os adoradores. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando daquele que é adorador, porque perfeito segundo a carne ninguém é. Olha o que diz o comecinho, antes do verso 3. Vejamos o verso 1 e o verso 2. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Está vendo? O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz aonde? Na terra. Não entrega a descrição dos seus o quê? Inimigos. Aí vem o verso 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas o quê? A cama. Então aos fiéis, aos adoradores desse Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá essa promessa, amém? De saúde. Você que está me ouvindo, receba. Abençoados,
São tantos exemplos na Bíblia que nós não estamos sozinhos, que todo dia Deus está com a gente. É todo dia. Parece que não. Parece, pastor, que eu estou só, mas você não está. Nós vamos ler mais adiante, Jesus no deserto, sendo tentado a não fazer a vontade de Deus, mas sim a dele. Ele foi tentado no deserto. Parecia que ele estava só. Mas tem um verso que diz que ele não estava. Porque depois que passou tudo aquilo, veio os anjos para o socorrer. Então veja, ele não estava só. Olha o que diz o Salmo 23, verso 6, já que aqui estamos, olha só. Salmo 23, verso 6. É uma palavra muito importante para que você anule da sua vida a solidão, a tristeza, a depressão, o pensamento, eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu estou sozinho. É uma palavra para você anular o mau humor. É uma palavra para você parar de estar culpando as pessoas. Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga, eu recebo essa palavra. Então veja, mais uma promessa de Deus. Ele está comigo e contigo todo dia. Você recebe? Um outro exemplo está lá em Gênesis. Não precisa de você abrir, não. A Bíblia conta lá em Gênesis que cada vez mais que José falava dos seus sonhos, os seus irmãos o odiavam. Cada vez mais. Lá vem um sonhador. Eles falavam assim, lá vem um sonhador. De repente tem pessoas que falam isso você. Lá vem um sonhador que fala que vai construir, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai comprar aquilo, aquilo outro. Até agora eu não estou vendo nada. Cadê teu Deus? Tem gente assim, né? José chegava e os irmãos, lá vem ele, ó, o sonhador, para contar mais uma. Que Deus está mostrando para ele que vai acontecer isso e aquilo, e que ele vai ser grande nessa vida. Fala, sonhador, o que é que tem mais aí para tu contar? E eles iam odiando cada vez mais o irmão, ao ponto de jogar no poço. E jogaram. Aí depois, olha, vamos lá, vamos vender como escravo. Mas ele jogado ali dentro, humanamente ele não estava só, não estava sozinho, não tinha ninguém por ele, pessoa, gente de carne e osso, não tinha ninguém. Imagina, abençoado, as únicas pessoas que eu tenho é a minha família. Se elas me jogam no poço, eu tenho alguém humanamente, pessoa física por mim? Eu não tenho ninguém. Poxa, se as pessoas que eu consideravam fizerem isso comigo, eu não tenho mais ninguém por mim. Estou sozinho aqui dentro, largado. Mas a Bíblia diz que por Deus ele não estava. E Deus estava assistindo todo aquele momento na vida dele. Assim Deus nos assiste. Às vezes você passa por uma fase um pouco difícil, complicada financeiramente, e você, meu Deus, eu estou sozinho mesmo. Isso aqui não vai se resolver. Mas o mundo espiritual está te assistindo. Deus está vendo você, acompanhando você, e não vai deixar você mendigar o pão. Ele é fiel ao justo, ele é fiel ao seu adorador. E diz lá em Atos que a grandeza de Deus se revelou na vida de José. Atos capítulo 7, verso 9 e 10. Olha só. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com quem? Com ele. Está vendo, abençoado? A gente já leu essa evidência, mas sempre Deus renova o nosso entendimento. Estava sozinho de pessoas, não tinha ninguém ali humanamente, mas Deus falou, meu filho, sozinho de pessoas, mas eu estou te assistindo, meu Deus, estou te vendo, eu estou com você. Veja que sem Deus, nunca você está nessa vida, nunca.
Pode você não receber ligação de filho, pode você não receber carinho de filho, pode você não receber atenção de filho. Pastor, já faz uns 7 meses que o filho não vai na minha casa. Já faz 1 ano que um filho só que eu tenho, não liga para mim. Eu só tenho um, pastor, mas parece que ele não existe. Já faz 1 ano que ele não dá um telefonema para mim, não faz nenhuma visita lá na minha casa. E é um só que eu tenho, viu? Um só, umzinho. Abençoadinho de Deus, para não falar outra coisa, pastor. Bem abençoadinho ele é. Mas já faz 1 ano que ele não vai na minha casa. Mas ele fala que me ama. Fala que me ama. Tudo bem, mesmo que você não receba esse carinho, Deus está dizendo, eu estou com você. Verso 10, Atos, capítulo 7. Vamos lá, seguindo. E livrou de todas as suas aflições, ó, tá vendo? Concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Ou seja, deu sabedoria, capacitou ele para exercer bem o seu trabalho. Deus vai dar sabedoria para você crescer, para você prosperar no que você está fazendo. Ah, eu estou sozinho nesse mundo, eu não tenho pai, não tenho mãe, então eu nunca vou fazer faculdade, eu nunca vou para o colégio, eu nunca vou ser uma pessoa formada, porque eu não tenho mãe, eu só tenho pai. Ou de repente eu só tenho mãe e não tenho pai. Ou de repente você não tem nem pai nem mãe. Aí vem o pensamento do mundo, você não vai ser nada, você não é ninguém, você está só. Você não vai conseguir estudo, você não vai conseguir fazer isso, porque você não tem pai, você não tem mãe, você é sozinho. Olha José, recebeu sabedoria e conseguiu desempenhar, conseguiu crescer lá onde ele estava. E de escravo passou a ser o quê? Governador. Porque ele foi evoluindo. E Faraó percebeu, esse menino tem talento, esse menino tem dom, hein? Tira ele dali e põe aqui, ó. Ele tem futuro. Deus ajuda. Tem um ditado que não está na Bíblia, que Deus ajuda quem cedo madruga. É abençoado. Então Deus também dava a ele, ó, graça e sabedoria. Olha só, perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Ó, começa a mandar em tudo aqui, porque vou confiar tudo a você. É aquela coisa, você entra de empregado, depois vão te dando um cargo, você vai crescendo, depois você toma conta de tudo, depois você vira até dono, sócio, depois você abre sua própria empresa, seu próprio comércio, você se torna dono. E recebo isso em nome de Jesus. Você desenvolve bem, cresce, evolui. Deus pode todas as coisas, abençoado, em nossa vida. Diga, eu recebo essa palavra. Então, veja que sem Deus nunca você está. Elias é um outro exemplo. Tem tanto exemplo na Bíblia, mas não dá para trazer todo, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui. Mas eu vou procurar resumir. Elias é mais um, em um momento difícil da vida, e Deus ali estava com ele. Ele foi um homem muito usado por Deus. Quando ele orou, desceu chuva e fogo do céu. Mas em um momento de perseguição, ele ficou desanimado, ficou triste. E ele não queria ninguém por perto. Uma solidão tremenda, sabe? Uma tristeza, uma depressão. Mas Deus estava ali. Não fica assim não, hein? Você orou, desceu chuva, desceu fogo. Vira essa mesa aí, ó. Bom ânimo, não fica assim não. Eu sou contigo. Olha o que diz lá o primeiro livro dos Reis, 19, a partir do verso 1 ao 8. Eu vou só ler, porque o verso aqui conversa com a gente por si só. Olha só. Começa assim, ó. Primeiro livro dos Reis, 19, 1. Vamos ler do 1 ao 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, um recado, a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu
a tua vida como fizeste a cada um deles. Você matou, eu vou te matar. Corre. Corre que eu vou te pegar. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o servo que acompanhava ele. Fica aí, eu quero ficar sozinho, estou de cabeça quente, eu não quero ouvir ninguém. É aquele momento que às vezes o ser humano, nós às vezes sentimos, eu não quero atender telefone, eu não quero falar com ninguém. Aquele momento de deprimido, depressão, tristeza. Eu recebo você anulando isso da sua vida em nome de Jesus. É aquele momento que está acontecendo tanta coisa na sua vida que você pensa que você está só e você não está só. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, debaixo da sombra de uma árvore, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Meu Deus, eu quero morrer, sabe? Tem muitas pessoas que pedem também a morte no momento das suas aflições, das suas dificuldades. Eu queria tanto que Deus me tirasse desse mundo logo, sabe? Eu não quero mais viver não, eu quero morrer. Por causa da dificuldade financeira, decepção amorosa, filho desencaminhado na vida, e isso e mais aquilo, e isso e mais aquilo. Tem pessoas que pedem também a morte para si. Deitou-se, seguindo o verso 5, e dormiu, debaixo do zimbro. Atitude de um deprimido, e quem está em depressão é assim, é de não querer se levantar e ficar só deitado. Vou dormir para eu esquecer. Aí quando acorda, lembra novamente do que está enfrentando. Não tem jeito. Se você foge, o problema vai onde você está. Você tem que enfrentá-lo, porque Deus te deu o espírito de poder e não de covardia. A gente tem que enfrentar as situações que estão diante da gente. Não adianta fugir, porque onde você for, o problema vai atrás de você. Não é verdade? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. Ele deve ter olhado assim: nossa, mas eu pensei que eu estava sozinho, abandonado até por Deus. Não. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Atitude de uma pessoa deprimida, né? Vai, come, deita, não toma banho. Verso 7. Olha o anjo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, e no caso você com essa palavra, recebo você animado, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de quem? De Deus. Eu recebo que a palavra de hoje anime você. Aí depois conta que ele tentou se esconder na caverna, e Deus: o que é que você está fazendo aí? Sai daí, ó. Foi uma luta, carne e espírito aqui. E Deus: o que você está fazendo escondido aí? Senhor, estão querendo me matar. Não vão te matar não, rapaz. Aqui nada acontece sem a minha permissão, sem a minha vontade. Você não vai morrer agora não. Está cedo, tu vai viver muito ainda. Sai daí desse buraco, tem muita coisa para você fazer. Eu quero te usar. Graças a Deus. Leia tudo em casa, que você vai chegar nessa parte aí. Amém. Então eu recebo Deus lhe dando bom ânimo, como Deus, através dos anjos, deu aqui para Elias. Eu recebo você com a força da comida de hoje, você prosseguindo, você caminhando, seguindo em frente. Amém? Amém. Anulando a depressão, a tristeza,
a voz da carne. Dê ouvido à voz de Deus que nessa manhã fala comigo e com você. Abre em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. E começa assim, Mateus capítulo 4, verso 1. Esse ponto aqui é muito importante. Aqui fala que Jesus foi tentado no deserto a não respeitar a palavra de Deus, a duvidar do Pai. Foi tentado a não fazer a vontade de Deus e sim a dele. Olha só, parece que ele estava sozinho, parecia, mas ele não estava. Com tudo que estava acontecendo aqui, vamos ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? Culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Parecia que o Senhor Jesus estava o quê? Sozinho, sendo tentado a não respeitar a palavra de Deus, a duvidar do Pai, a fazer a vontade dele e não a de Deus. Parecia que ele estava sozinho, meu Deus, mas não estava. Transporte essa palavra para a sua vida, para o seu entendimento. Você tem a mente de Cristo, você está sobre a terra, caminhando, passando por situações, circunstâncias várias, e vem o pensamento de solidão, eu estou só, e etc, etc. Mas pense nisso aqui, o mundo espiritual está adiante, está à minha volta, eu não estou sozinho. Parecia que Jesus estava sozinho, mas ele não estava. Parece que você está só sobre a terra, mas você não está. Parece apenas, mas você não está. Quando você tiver esses sentimentos de solidão, eu estou só na minha vida, lembre-se dessa palavra que você está lendo aqui. Lembre-se disso aqui que você está lendo. Jesus foi tentado a duvidar de Deus, como às vezes você é tentado a duvidar. Se essa palavra é boa mesmo, se essa graça é maravilhosa, mas por que eu não tive resposta ainda? Por que essa dor ainda não saiu? Sabe de uma coisa? Eu vou para uma outra igreja, eu vou para um outro lugar, sabe? Eu vou ouvir uma outra palavra. Você tem uma carne para te tentar a duvidar da graça, a deixar de ser um verdadeiro adorador ao Deus Espírito e verdade, e você voltar para esse sistema aí de campanhas e correntes e amuletos. Você tem carne para te levar de volta para esses lugares, a você retroceder quando algo está ruim, quando algo difícil está acontecendo. Você pode ser tentado a retroceder também. Jesus foi tentado a retroceder, a sair da vontade de Deus, a deixar de ser adorador. Ele falou: não, eu não vou deixar de adorar meu Pai, não. Assim é você, não. Eu não vou deixar a graça de Deus por nada. Porque Paulo aprendeu a viver contente na fase boa e nos momentos ruins e difíceis da vida. Ele diz: olha, eu aprendi a viver contente
quando tinha e quando nada tinha, quando eu estava possuindo e quando eu não tinha nada. Está lá na carta dele aos Filipenses, capítulo 4, é só você ler em casa. Eu aprendi a viver alegre, contente em toda e qualquer situação, mas não abandonei a minha fé. Assim eu recebo você. Vamos agora a Abacuque, capítulo 3, verso 17. Abacuque 3, 17. E aqui terminamos. Começa assim, Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, pé de uva, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro em quem? No Senhor. Exulto no Deus da minha o quê? Salvação. Está vendo, abençoado? É aquilo que eu falei agora há pouco. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Amém. Até aqui. Como é esse andar altaneiramente, pastor? Tranquilo, confiante. Graças a esse Deus eu estou de pé, eu estou vivo. A palavra dele falou ao meu coração, para que eu espere, eu confie nos propósitos dele em minha vida. Então eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou esperar, eu vou crer na palavra que o meu Deus me deu hoje, em nome do Cristo ressuscitado. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu não me desampara, que Tu és fiel, que Tu és comigo. Graças ao Senhor, ao meu Deus Todo-Poderoso, eu me deito, e graças ao meu Deus eu me levanto, e creio que não estou sozinho. Estamos todos sobre a Tua proteção. Creio que nunca vai me faltar o pão de cada dia sobre a mesa, e nem a Tua misericórdia, a Tua proteção, Senhor, em minha vida. Nunca solitário, nunca estou sozinho, porque existe um Deus comigo, um amigo, um Pai fiel. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Amém. É isso. Sai daqui com essa fé, com essa certeza. Graças ao meu Deus eu me deito, e graças a Ele eu me levanto. Graças a Ele eu estou de pé. Eu estou vivo. Eu estou aqui ouvindo a graça dEle, e sou mais que vencedor, sou um abençoado, em nome de Jesus. Um dia abençoado a todos, e até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.